Ok, nós já estamos aqui pedindo desculpas a você porque atrasamos hoje, mas é a correria que não nos permitiu chegar na hora certinha, mas já com nossos convidados. Um abraço forte aí para todos que estão e todas as pessoas, né, ligadas conosco nessa tarde. Nós temos aqui como nossos convidados Vinícius Lucena, ele é presidente do Sinserve, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jequié. Uma boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Wilson, e boa tarde a todos que assistem o programa Sem Limites. Nós já vamos conversar sobre vários assuntos, vamos falar sobre o trabalho do sindicato. Tem agora o REDA, que o sindicato entrou com mandado de segurança, a prefeitura já havia anunciado e foi suspenso ou adiado, né, para uma próxima data. A gente vai falar sobre esse assunto, assuntos também ligados aos servidores públicos municipais de Jequié. E conosco também aqui como convidada especial, a exemplo do Vinícius Lucena, a Meire Kelly. Meire Kelly é presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é uma deficiente auditiva, está aqui com Ruth Monteiro, que é uma intérprete de Libras, né, realiza um grande trabalho na SEG, que é uma associação de Jequié criada com essa finalidade justamente de estar ao lado dessas pessoas. E nós já vamos conversando também para vocês como é que vai ser esse bate-papo para essa boa tarde. Boa tarde, Meire. Boa tarde a todos vocês. Meu nome, né, como você falou, é Meire Kelly. E meu sinal é esse aqui. Eu sou o presidente do CONDEF, como você falou anteriormente. A primeira mulher, né? A primeira mulher surda que preside, né? Inclusive, ela habilitada recentemente, recebeu habilitação no curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nossos aplausos por essa conquista, né, profissional, e parabéns para você. Agora vamos, né, esse bate-papo aqui, porque o CONDEF, essa entidade, né, que eu vou mandar um abraço aí para todas as pessoas que integram esses movimentos, as várias entidades, é o caso aí Marcelo Ferreira, né, nosso amigo ex-presidente, que agora a Meire está sucedendo, a minha amiga Vânia Duarte. Um abraço para você, Vânia. Ontem, inclusive, nós tivemos um contato, né, com a Vânia, e foi ela, inclusive, que nos pautou, assim, em termos de convite feito a Meire e também para a Ruth estarem aqui conosco. Eu vou saber da Ruth, ela que é intérprete, ela está se comunicando, está sendo, né, quem transmite o que é colocado aí pela Meire, através da linguagem dos sinais, mas eu vou saber como é que está esse trabalho de vocês, minha cara Ruth, aqui em Jequié, principalmente dando, né, voz a essas pessoas aqui na nossa cidade. Como é que está esse trabalho de vocês? A associação, boa tarde a todos, né, que também estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. A associação tem um papel muito importante aqui na sociedade jequiéense por conta disso, que vem trazer esse trabalho ao surdo, né, vem trazer essa mediação ao surdo, porque, na verdade, o surdo enfrenta a barreira da comunicação. Então, por exemplo, Meire não poderia estar aqui se um intérprete ou alguém, né, que pudesse mediar essa conversa com ela, ela não conseguiria, porque através da língua de sinais é que essas informações chegam até os surdos. Então, nós fazemos um papel, né, de extrema importância, inclusive no processo de inclusão desse surdo na sociedade, né? Meire está aí hoje como prova disso, de a primeira mulher surda, presidente do CONDEF, também primeira mulher surda formada em Educação Física pela Universidade Estadual, né, aqui da Bahia, do interior, pelo menos que a gente tem conhecimento. Então, essa associação faz um papel de extrema importância, não só nesse papel social, mas educacional, familiar. A gente traz todas essas pessoas para a nossa associação para que esse horizonte se abra, né? Porque o surdo, hoje em dia, a gente vê que, apesar dos avanços, ainda vive um pouco à margem, né? Então, perfeito. E me diga, quantas pessoas tem aí quantas pessoas participam dessa associação de vocês? Nós temos cadastrado, na verdade, cerca de 130 surdos, mas com certeza tem mais, porque às vezes eles vão chegando e a gente ainda vai recolhendo toda a documentação para fazer a inscrição deles no nosso cadastro. Então, mas cadastrado oficialmente, nós temos 130 associados. Que beleza, bom trabalho, viu? Parabéns aí para vocês. A gente ainda vai falar muito aí sobre esse trabalho, que é um trabalho incansável, eu imagino, tá aqui Meire, mas quantos outros, né? Não tem, talvez, número de intérpretes suficiente para atender a toda essa necessidade e demanda. Tem já muitas pessoas aqui que ligaram com a gente vai continuar afirmando e pedindo desculpas pelo pequeno atraso que tivemos hoje. O Wilson Reis,
Boa tarde, grande Vinícius. Minhas saudações a você, mandando um abraço aí para você, Vinícius. O Saulo Campos, boa tarde, sou de Jiqué. Estou em São Paulo acompanhando o programa, parabéns. Vanusa Medeiros, parece, Vanusa Medeiros, né? Tá mandando aqui uma curtida pra gente. Vanusa, Leandro Santos, Celison Moreira Brito, ele diz aí, boa tarde, Wilson, a todos presentes, Lorena Santos e meu caro e companheiro aí, Éder Ramos, né, meu companheiro de bancada todas as manhãs, meu amigo pessoal que também está ligado e acompanhando aqui a gente. Vinícius, vamos falar do nosso Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jiqué, e eu vou já nesse primeiro momento, que é a questão, né, da seleção pública através do REDA, né, que é um serviço de contratação temporária, prazo 2 anos, depois pode ser renovado por 2 anos, que a Prefeitura anunciou, inclusive divulgou locais de provas, que seriam as provas no próximo domingo, e anteontem, né, já no final da tarde, ou foi ontem? Ontem, não é, Vinícius? A gente tomava conhecimento que foi adiado por conta de um mandado de segurança que foi dado de entrada aqui na Justiça de Jequié, por conta aí da entidade que você preside. Nos fale e nos explique sobre isso. Wilson, desde o primeiro momento que a Prefeitura ela pleiteou fazer esse processo seletivo, nós, de maneira administrativa, tentamos conversar com o chefe do Executivo, caminhamos um ofício para que esse processo não fosse realizado. Visto que nós temos o estudo de previdência, que hoje é alardeado pela cidade, que vai sofrer insolvência, que precisa ser alimentado, por conta disso a gente solicitou, não só por conta disso, também na nossa campanha salarial, que naquele momento a Prefeitura sinalizava um índice de gasto pessoal muito alto, e há uma preocupação também do servidor efetivo com esses gastos públicos. Então nós sinalizamos, levamos para a categoria esse anseio da direção e também de toda a categoria que fosse realizado no processo de concurso público. O prefeito de maneira unilateral, não nos escutou, continuou seguindo o processo, e nós deliberamos impetrar o mandato de segurança, que foi interposto no dia 14 de agosto, já com o processo em curso, e para a nossa alegria, né, com sensatez, o município ontem adiou esse processo, foi notificado ontem, ainda não existe nenhuma contestação, nenhuma liminar embargando o processo, a gente aguarda essa decisão judicial, e o município, de maneira sábia, ontem resolveu adiar esse processo. Lembrando que são 370 vagas isso, que isso, são oferecidas. Isso, e são vagas que, para quem, no primeiro momento, até na página do Sinceb ontem, algumas pessoas questionavam a gente o porquê do embargo, justamente por isso, porque há uma diferenciação em quem está se propondo esse processo seletivo. Nós temos uma lei, a Lei 1992, que é o Plano de Cargos, que diz que a carga horária do município é uma carga horária de 6 horas. O REDA vai trabalhar 8 horas, com um salário inferior, que no primeiro momento era superior, e aí nós questionamos ao Executivo Municipal que descumpria a lei, reduziu o salário, um REDA que no primeiro momento a gente já encontrou algumas discrepâncias, tipo cargos que hoje estão extintos no município e iriam ter concorrência no REDA. Então, é uma série de fatores que levou a gente, juntamente, não só o Sinceb, impetrou o mandato, mas nós tivemos contato com o Conselho Municipal de Saúde, com o Conselho de Assistência Social, com o Ministério Público, alguns servidores que foram questionados, e o município, de maneira muito sensata, diga-se de passagem, resolveu adiar esse processo até que se tenha uma decisão judicial. Perfeito. A gente vai voltar a falar mais desse assunto. Vamos também falar sobre a questão da campanha salarial de 2018, a questão do plano de cargos e carreira, que já é uma lei municipal, né, que foi sancionada em 2016, isso. Né, que vocês têm cobrado sempre a implementação, e tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E já, né, retribuindo aí nosso agradecimento a todos que estão, e todas as pessoas que estão já sinalizando aqui com a gente, que estão ligados. O Fábio Silva, radialista, nosso amigo Fábio, Doraci Cavalcante, William Teixeira, pessoal do Condef, viu? A equipe do Condef, disse assim, equipe do Condef acompanhando, parabéns Meire e a Kelly, intérprete a Ruth, mandando um abraço assim carinhoso para vocês, pelo trabalho que vocês estão buscando realizar, Neto Teles, Alan Lima, Doraci Cavalcante, e Eda disse ligadão, Fernando Augusto Santos Costa, colocou aqui, boa tarde Wilson, abraço a vocês, todos aí, os convidados, em especial a Miri, diz assim, estou em São Paulo, assistindo a esse programa, que sem dúvida
marca um novo jeito de se fazer jornal aqui na cidade de Jiquié. Um jornal não é que você está assistindo ao vivo, você está acompanhando aí, você opina, você discorda, você apoia, você cumprimenta essas pessoas que estão aqui. E passando essa pergunta também eu faço aqui para a Meire, presidente do CONDEF, Conselho Municipal das Pessoas, do Direito das Pessoas com Deficiência, e eu pergunto o seguinte, com relação a dificuldades, né, quais são, assim, que ela aponta, ela inclusive como uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né, ela não fala, ela não se expressa com a voz, quais as principais deficiências que essas pessoas sofrem, né, e tem que conviver com elas aqui na cidade de Jiquié? Então, realmente, a nossa maior dificuldade é justamente a comunicação, porque a gente sempre depende de alguém para estar mediando essa conversa. Então, se é banco, qualquer lugar que a gente vá, existe esse problema da comunicação. Então, a gente às vezes quer expressar algumas coisas, a gente quer falar dos nossos sentimentos, a gente quer também ser atendida, né, em questão de banco, de atendimento médico, exatamente. Médico, numa farmácia, você entrega lá a receita, farmácia. E aí você, não é esse, e aí? Tem que sempre estar acompanhado. Isso que ela está falando, vai no hospital, está sentindo uma dor, então não consegue expressar. E principalmente também na família, às vezes a própria família fica também à mercê disso, não sabe se comunicar com o próprio filho surdo, ou com a sobrinha, ou com alguém da família, né, que tem a questão da surdez. Então é muito difícil. E isso acontece em vários lugares, não é só aqui em Jiquié, mas como a nossa realidade aqui. Então eu estou no CONDEF para representar e poder ajudar essas pessoas com deficiência, não só com surdez, mas qualquer outro tipo de deficiência, a gente está ali para auxiliar e está ajudando essas pessoas. E a pergunta que a gente diz assim, a gente aprendeu assim, né? Surdo mudo, porque o surdo ele não ouve, ele não fala. Existe essa figura do surdo mudo? Qual é realmente a nomenclatura que vocês no CONDEF colocam? Olha, melhor é falar surdo, né? Existe o sinal, porque assim, nós não gostamos que fala surdo-mudo, porque é um termo muito pejorativo. Nós não somos mudos, nós temos a nossa fala, que é através da língua de sinais. A gente só não fala porque a gente não aprendeu, não ouviu. Então a gente não aprendeu a falar. Então não existe o termo surdo-mudo. Isso é um termo preconceituoso, os surdos não gostam, é um termo pejorativo, apenas surdo. O surdo que hoje, graças a a esse trabalho que a gente enaltece, né, e todos aqueles que tiveram realmente essa iniciativa de criar em Jiquié, quebra barreiras, né? Barreiras que nós convivemos há anos aqui na cidade. Eu lhe digo, Vinícius, você inclusive que é presidente de um sindicato que reúne os servidores municipais, eu imagino quantas pessoas dentro da sua categoria que enfrentam essa dificuldade, porque não tem inclusive intérpretes na quantidade necessária para acompanhamento dessas pessoas, né? Com certeza, Wilson, a gente acompanha essa luta do CONDEF, né? A gente é parceiro em diversas ações, a gente está de novo querendo continuar com essa parceria para que a gente possa ter realmente os direitos de todo cidadão respeitado. Não tem diferença para a gente. Então, é algo que dificulta realmente, porque a gente não encontra pessoas capacitadas na condição que se tem, mas Jiquié tem se sobreposto, a gente tem participado já de conferências onde esses direitos são respeitados. É muito interessante para a gente ver que há uma mudança de conduta na sociedade. Pois é, eu quando trabalhei aí na Câmara por um tempo, na Câmara de Vereadores, e tem inclusive uma pessoa funcionária, assim, minha amiga, que ela também é intérprete. Nancy, minha amiga Nancy, eu vou mandar um forte abraço para ela, uma pessoa que tem também uma vivência, uma luta, ela sempre defendia essa questão do intérprete de Libras, ter espaço no serviço público, um espaço garantido. Na prefeitura tem pessoas contratadas com essa finalidade? Contrato deve ter, agora do quadro efetivo ainda não abriram para isso, vaga, né? Na verdade, tem duas intérpretes concursadas, que no caso sou eu e Suelen. Duas. Do último concurso, não é isso? Do último concurso de 2012. E vocês são contratadas para trabalhar onde? Como intérprete nas escolas. E também na Associação de Surdos. Perfeito, entendi. Então já é também uma conquista. É um avanço, foi um avanço do último concurso de 2012. E que venham mais, né? Porque a gente, num contingente desse que nós temos aqui, realmente precisa de mais pessoas, né, que venham a se inteirar e se engajar nessa luta, até porque o CONDEF reúne outras deficiências, não é apenas auditiva, né? Tem outras deficiências. A gente lembra que Marcelo, por exemplo, era a questão da mobilidade, a questão, né, do cadeirante, das pessoas com dificuldade para se locomover aqui na cidade. E esse realmente passa a ser o desafio
de uma pessoa que, além de deficiente, vai lutar pelos direitos de todos. Não é isso, Kellen? Não é verdade? É isso mesmo. Ela está falando que precisa da união de todos, né? Não apenas de um grupo, não só das pessoas com deficiência, mas que toda a sociedade precisa estar nessa luta, né? E aceitar, né, essa pessoa e também tentar, de alguma forma, ajudar a aprender a língua de sinais, ajudar uma pessoa que está no trânsito. Vocês falaram aí da questão do REDA, né? O REDA, às vezes, também é só 4 anos, então é preciso fazer um concurso realmente para que esses profissionais permaneçam na rede, porque às vezes fica essa migração, um sai, outro entra, e aí tem essa dificuldade, então é melhor realmente que se faça um concurso efetivo. Pois eu vou convidar até o jornalista Rony Breiner, né, que é nosso companheiro aqui no Sem Limites, para ele dar uma sentada aqui, para também dar algumas opiniões, conversar com essas pessoas que aqui estão, e mandando aqui sempre o alô aí para o Sérgio Trindade. Sérgio está lá em São Paulo. Obrigado a você, Sérgio. Ele disse: estou aqui acompanhando, excelente trabalho, bom trabalho esse realizado aí em Jequié. Carminha Caldas, um abraço, Carminha. Aristino, Tino Farias também está ligado aqui com a gente. Luiz Pires, Luzi Souza, minha grande amiga Luzi, que eu vejo praticamente todos os dias, está aqui também com a gente. Mael Ismael. Mael Ismael. Pois é, Rony, a gente tratando aqui de um tema interessantíssimo, né? O direito das pessoas com deficiência, e hoje tendo, né, no CONDEF, que é o Conselho Municipal, a presença e a presidência de uma pessoa que tem justamente a deficiência auditiva, que está aqui ao lado de um intérprete, né, que possibilita essa comunicação, e que ela seja a nossa entrevistada hoje. Sim, boa tarde a todo mundo aqui e o pessoal que está assistindo em casa. O bacana, Wilson, é que a gente vê o Brasil, né, numa situação tão difícil, a gente fica desacreditado, mas nas últimas semanas, o tanto de gente boa que trabalha para causas importantes aqui em Jequié, que talvez muita gente de casa nem conheça, mas tem muita gente trabalhando. A gente recebeu a Moana aqui, que faz um trabalho da PAI, muito bonito. Ontem recebemos o amigo da ecoterapia aqui. Também teve a questão do Neo Gibá, ensinando crianças a instrumentos musicais. Então, tem muita gente boa trabalhando aqui em Jequié, e isso anima. Eu acredito que o pessoal de casa também se sinta incentivado a fazer o bem e ajudar o outro, né? Eu acho bacana o pessoal que está vindo aqui. É aí que justifica até o título aqui desse programa, é Sem Limite, porque não tem limite para as pessoas, né? Tudo é possível se fazer. Fazer o bem não tem limite. Passou aquele tempo, eu não posso, eu não consigo, tá aí, conseguindo. Fernando Augusto Santos Costa está aqui mandando um abraço para todos que estão aqui com a gente, todas as pessoas. E o Fernando diz assim: Jequié, pelo que eu estou vendo, já está na frente em relação à questão da preocupação com essas pessoas que têm a deficiência. Ele fazendo uma análise de outras cidades que nem isso que nós temos aqui de Jequié funcionam, né, Benício? Com certeza, Wilson. E a gente vê assim, fico feliz até pela colega, tá aqui, não sei se é nossa associada, mas em breve vai estar junto com a gente, aí já faz a coisa, porque o que ela fala é fundamental. É preciso de uma continuidade desse serviço. Então, quando a gente tem, já pegando o tema do REDO aí, a quebra de continuidade do serviço. Nós precisamos de profissionais. Para a gente, na época, eu lembro que quando o concurso foi feito, tinha vagas realmente para intérprete livre. Agora, não sabia que tinha sido chamado. E 2 ainda é muito pouco, a gente tem que chamar muito mais, porque a gente precisa dessa continuidade. O município ele precisa dar acessibilidade a todo mundo. A gente fica indignado quando a gente vê as vagas destinadas ao deficiente, o pessoal que não tem a deficiência utilizar. Então, a gente tem essa luta enraizada, não sei. Quando você coloca que Jequié tem muita gente boa, Jequié tem muita gente boa mesmo. Muito. Certo? O movimento social é muito forte em Jequié. A gente precisa fortalecer. Temos que acreditar em nossa Jequié, temos que acreditar no nosso país, mesmo com essa notícia ruim de Polícia Federal toda hora, aqui, mas tem muita gente que quer ver essa cidade crescer. E a gente precisa acreditar muito, muito no potencial nosso. Inclusive o Wilson aí, que é um jequiéense, defensor dessa cidade, claro, como um todo, a gente sempre escuta, é saber que não tem limites para que Jequié possa crescer. A gente tem que buscar sempre cada vez mais. Melhor, sem dúvida. Pois é, tá aqui o Dadai Ventura mandando uma boa tarde para todo mundo aqui. Belina Ferreira tá aqui ligado. E Eda Sampaio. E Eda tá fazendo uma consideração aqui. Ruth, você é ótima. Olha, tá bom, Eda, conheço, grande figura. Tá bom, parabéns a todos. E a inclusão é necessária. É o que diz aqui a Ruth, que a inclusão é mais... E é mesmo, essas pessoas são iguais a nós, todas, não tem diferença de ninguém para ninguém. É preciso que seja dado a essas pessoas o direito que elas têm. Imagine, uma pessoa deficiente auditiva chega num local, a gente que fala, que tem a voz,
Você chega num lugar, você já ouve tanta coisa que você quer se expressar, você fica nervosa. Mas imagina quem não está podendo falar e não tem no momento uma intérprete de Libras para fazer essa comunicação e ser entendida, né? Que dificuldade que deve ser. Então, é importante realmente esse trabalho e que deve ser engajado por todos os segmentos. O Ministério Público tem uma representação importante nessa questão do Conselho. A gente vê esse trabalho que vocês realizam, inclusive, junto com o Ministério Público, a representação que tem aqui, a Procuradoria aqui na cidade de Jiqué. E não se canse dessa luta, não, porque as dificuldades são inúmeras, não é, minha amiga Kelly? Muitas dificuldades, mas nada que impeça que a luta, né, não tenha continuidade. Isso, ela está falando assim que o Ministério Público realmente é muito parceiro, né? Que sempre quando tem as demandas do CONDEF, as demandas das pessoas com deficiência, a gente vai lá, procura a doutora Juliana, ela está sempre disposta a nos ajudar, sempre marca uma data todo mês para poder estar lá colocando as demandas, né, das pessoas com deficiência, porque as reclamações são muitas. É verdade. Com relação agora ao nosso, a gente fala o nosso, porque é da nossa terra, né? O SINSEV, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Vinícius, a questão da campanha salarial que foi discutido, tem uma mesa permanente na prefeitura, como é que está no momento? Nesse momento, isso, por sinal, até agora, nesse momento, os servidores estão lá no prédio sede da prefeitura, estão todos reunidos lá numa mobilização, mais uma vez, a gente cobrando, porque sempre o servidor tem cedido. O prefeito Sérgio sancionou uma lei em 2016, que ele assinou. 2017, quando ao assumir, foi difícil para a gente cumprir a lei. A gente teve aquele todo o embate para que seja cumprido no mês de agosto. Esse ano, de novo, nós, desde o mês de março, que é a nossa data base, a gente vem pleiteando um índice pequeno, mas queremos também o funcionamento da Comissão Permanente de Negociação, queremos que tudo dentro do que está na lei seja cumprido, e a gente vê uma demora para que isso seja feito. Então está aqui, foi encaminhado ontem um projeto de lei do Executivo Municipal já para esse mês de agosto, mas a gente não vai abrir mão da retroação. E hoje a gente briga por esse retroativo, mas nossa luta também é para que a gente tenha a comissão de avaliação de desempenho, para que os profissionais do município que tem possam ser mais valorizados. Então, essa é a luta do dia a dia, essa é a luta do SINSEV, não só aqui em Jiqué, como nos municípios que a gente faz parte, e a gente tem enfrentado uma UPB resistente ao servidor efetivo. Ao contrário do que a colega colocou aqui, do que Ruth colocou, há uma resistência em se fazer concurso público. Então, se o município tem 344 vagas e está fazendo um REDA para 370 pessoas, é o que nos preocupa. Por quê? Porque hoje, nós, efetivos, somos só no município 2050. Nós temos 1.200 contratados via cooperativa, nós temos 700 cargos de confiança, vai para 1.900, e ainda tem um REDA para mais 300 e poucos servidores, que dariam em torno de 2.200, seríamos uma minoria. E somos nós que vamos continuar no município. Infelizmente, a gestão passa, ela tem o prazo de validade, e foi um dos compromissos, na época do então candidato a prefeito e hoje prefeito do município, a realização de concurso público. E a gente não vê se atinar para isso. Numa das reuniões que a gente teve com o prefeito, ele disse que não faria concurso público, até por conta de que o município não tinha índice de pessoal, mas pode fazer REDA, é o que complica para a gente. E a gente sabe que o princípio constitucional, mesmo ela rasgada da forma que está, tem que ser cumprido, né? A Constituição diz, a forma de ingresso ao serviço público é através de concurso. Não dá para a gente ficar aceitando essa prática hoje imposta no país, não é uma prática exclusiva de Jiqué, mas é uma prática do governo do estado que a gente condena em determinadas situações, da federação. E o servidor público, ele não pode ficar à beira da extinção. Nosso último concurso de 2012, nem todo mundo foi chamado, né? A gente precisa renovar isso aí. A gente teve agora 150 aposentados hoje que estão lá à espera da aposentadoria, sem poder se aposentar, e essas vagas vão ficar aí, vagas reais existentes, que a gente precisa, de novo, alimentar o nosso Instituto de Previdência. Perfeito. Agora tem uma pessoa que está nos dando ciúme aqui, viu? Que é você, porque todo mundo aqui está reconhecendo esse seu trabalho, né? Isso só é mensagem aqui para a nossa Ruth. Olha, até aqui, deixa eu tentar passar. Gisane Monteiro, Ruth, seu trabalho é lindo. Um abraço, Ruth. Aí coloca aqui, Lucas Fernandes, Rainha Ruth. Rapaz,
Mael Ismael, ele volta a comunicar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Estou impressionado com a habilidade da intérprete. Ela não se cansa, não. Está perguntando a você. Estou aprendendo Libras, pois acho que precisa haver essa inclusão. O Gilson Souza Santos, acompanhar uma pessoa interagindo com o deficiente auditivo é incrível. É o que essa pessoa, Gilson, está colocando. Maria Aparecida, o Saulo Campos. Estou 3 anos fora de Jiquié. Fico muito feliz ouvir essas pessoas e essas coisas boas que estão sendo agora tratadas aqui no programa. Tiago Henrique, grande Tiago, a gente está lá em Conquista, né? Festival de Inverno hoje. Festival de Inverno, sexta. Sexta, né? Sexta, isso. O Tiago está por lá. Maria Nunes. E a gente vai aqui tratar de um outro assunto, de uma entidade que faz parte das entidades sociais de Jiquié que nós acompanhamos hoje, né? A FUAM. A FUAM estava com problema, conviveu com problema nos últimos dias, que a Igreja Católica, através da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá da Cidade Nova, pediu a devolução daquele prédio onde funciona a FUAM, que é da igreja, para os programas da igreja. E determinou, inclusive, foi pedido que fosse despejado as FUAM. Foi uma questão que mobilizou muitas pessoas, e hoje no fórum aqui de Jiquié, que seria a audiência de conciliação, o padre Paulo Roberto, não foi isso? Algo assim, eu não lembro o nome preciso dele. Padre Roberto, desculpa, ele esteve lá, juntamente com o juiz, o promotor, o advogado, pessoal da FUAM, e chegaram a um acordo muito legal, porque decidiu o seguinte: vai ficar 1 ano a FUAM no prédio, sem pagar aluguel. Ela, inclusive, a Yara comprovou que os aluguéis estavam sendo pagos. O padre fez até uma retratação, porque ele havia dito anteriormente no processo que não estava sendo pago, mas ela comprovou que estava, e ela vai ficar 1 ano sem pagar no prédio. E após 1 ano, ou nesse período de 1 ano, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive, assumiu o compromisso de, se não construir a sede própria, encontrar um local e manter por mais algum tempo e devolver à Igreja Católica para que ela dê continuidade aos seus programas. Então foi um resultado, entre o que podia não ser legal, né, Vinícius? Mas pelo menos foi 1 ano aí, 12 meses tem a FUAM, que é outra entidade que assiste pessoas que estão assim, no nível de abandono nas ruas e que são levadas para atendimento aí na FUAM. Foi uma boa notícia. Realmente. E o bacana é que as outras instituições também compareceram, né, mostrando que existe uma união. A SESG estava lá, a PAI também estava lá. Então demonstra que essas pessoas todos se uniram pela causa. Eu acho isso bacana. Eu acho que é assim que as coisas vão para frente em Jiquié, né? Exatamente. E aqui eu estou corrigindo o padre, é o padre Roberto Menezes de Castro, que também foi sensível, né? Depois dele entender toda essa situação, ele também assinou o documento e está aí mantido por 12 meses. Elma Santana está aqui com a gente, Leila Andrade, Silvano Souza Barreto. Hoje, alguns programas de televisão, eles têm a intérprete de Libras, principalmente programas noticiosos, porque existe uma lei, né? Parece que é uma lei federal. Mas eu pergunto, o surdo, os programas normais, as novelas, os shows, os programas musicais, como é que eles conseguem, né, chegar, entender, acompanhar isso aí? Meire tá falando assim, às vezes eu entendo alguma coisa, às vezes eu coloco o close caption, né, que no caso as palavras em português, mas nem todo surdo entende português. Então, o melhor seria a questão do intérprete mesmo, a legenda de Libras, que a gente chama, para poder, no jornal, noticiários, novelas, enfim, a programação normal da TV é melhor, porque às vezes só fica uma pessoa falando, e a gente não escuta, não entende nada do que está acontecendo, as notícias, né, os acontecimentos, o que está acontecendo no nosso país, a gente fica sem essa informação. Faz essa interpretação pelas imagens, né? Pelas imagens, o visual, né? Que é diferente justamente do pessoal da GES. Quando a gente conversa com o pessoal da GES, a diferença é que eles não enxergam, eles vão pela audição, ouvem, interpretam, né? E a questão, inclusive, que usa o Braille para a alfabetização, para o processo educacional. Então, são questões realmente muito interessantes. Eu acho que Jiquié, ele tem marcado um ponto muito forte nessa área, viu? Dos direitos das pessoas com deficiência. Além da luta, as entidades que tem, que a gente vai conhecendo uma por uma, até por trabalhar em rádio, isso facilita bastante, mas eles fazem um trabalho que demonstra quanta gente boa a gente tem nessa terra.
né? É Em verdade. detrimento dos que não trabalham pelo bem, mas pelos que trabalham pelo bem, é muita gente boa, realmente. Agora, Wilson, falando sobre isso, eu tenho uma dúvida para as Sim. duas. É sobre a questão de acessibilidade em prédios públicos. Porque tem o caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, né? Que a gente vai ali, tem uma rampa enorme, a gente vê a dificuldade que é, A secretaria. secretaria no caso, para pessoas subirem ali, gente debilitada e tudo mais. Por exemplo, se ela quisesse ir no saque tirar um documento, um RG, como é que ela faria isso aqui em Jequiés? Será que tem alguém lá para auxiliar isso? Ou em outro órgão da prefeitura? Essa é a minha dúvida. Sim, isso mesmo. Ela está falando assim, que a questão da acessibilidade também falta muito, porque em vários lugares aqui, em vários pontos da cidade, realmente tem essa dificuldade, não tem rampa de acesso, o cadeirante vai subir, precisa de uma rampa, como que vai ter só escada? A questão do cego também, né, do deficiente visual, então também ele vai encontrar essas barreiras, não existe o piso tátil, né, em muitos lugares é preciso colocar Inclusive, um piso tátil. órgãos públicos. Órgãos né? públicos, existe também algumas pessoas com outra deficiência de mobilidade, que usa moleta, até idoso também, né, não precisa nem ter deficiência, mas o idoso também tem essa dificuldade. Então, a gente quer pedir isso aí também, a ajuda, né, dos poderes públicos, para que possa estar colocando essa questão da acessibilidade na nossa cidade. E também em relação à questão da interpretação, no SAC também não existe, a gente precisa acionar a Central de Interpretação de Libras, que é lá na Associação de Surdos, e aí sim a gente ficar nessa dependência do intérprete ir, marcar um horário com a gente, e a gente fazer essa mediação através da Central. Pode também utilizar o Skype, que a Central utiliza esse recurso, né, com um aplicativo, que no caso é o Skype, que pode estar fazendo essa mediação. Em relação à rampa, eu faço esse apelo, né, aproveito, né, o SAC também, que vocês possam colocar essa acessibilidade, não só para a questão do surdo, mas também para a pessoa com mobilidade reduzida. Ou isso, pegando o adendo, toda a pauta nossa de campanha salarial, a gente tem pedido acessibilidade. Inclusive, o prédio sede da prefeitura é um prédio totalmente inacessível. É um prédio que não favorece de forma nenhuma. Um idoso já não sobe ali, imagine quem tem um problema de deficiência. Então a gente tem sempre solicitado do município que a gente sabe da parte das locações que o município se faz, que pelo menos quando locar um imóvel que já não tem previsão de construção, que loque um prédio com acessibilidade, que dê condição a que não só ao servidor, mas os usuários do dia a dia. Então a gente tem que estar nessa luta por inclusão o tempo inteiro. E a gente vê que falta sensibilidade de alguns órgãos públicos que, pelo menos ao pensar em locar um espaço, se loca um espaço com acessibilidade. Perfeito. E outra questão que deve ser observada, que além dos prédios, as ruas, né? As vias públicas, os passeios, os buracos. E outro detalhe, a gente está falando hoje aqui com uma deficiente auditiva. A questão, por exemplo, nossa convenção em relação a um veículo, qual é? A buzina, né? Você observa que a moto, hoje com essa grande número, eles não ouvem. E aí, como é que é feita, né, essa advertência quando ela vai atravessar uma rua? Né? Ela não vai estar todo momento com um acompanhamento, muitas vezes sozinha. É uma complicação também, né? Não ouve a buzina, a situação, né? Ela está falando que os surdos geralmente utilizam aquele símbolo de uma orelha cortada, né? Que quer dizer que ali está indo uma pessoa com deficiência auditiva ou um surdo, né? Então, às vezes aqui na cidade tem muito surdo que está tirando a carteira de motorista e eles estão colocando esses adesivos. Então, é importante que você preste atenção nos carros, né? Porque se tiver esse adesivo, aquela pessoa é surda, então não adianta você buzinar. Você vai dar farol, você vai, né, reduzir, vai ter esse contato visual com o surdo, porque ela está falando que às vezes aqui em Jequié não tem muitas ruas que são asfaltadas, apenas calçada, então isso dificulta muito também. Calçadas irregulares, né? Toda uma situação, os passeios, né? Aí colocam um tabuleiro, uma propaganda no passeio, horrível. Ela está falando que em relação ao governador também, né? Para dar essa assistência, tá olhando para nossa cidade também, porque às vezes a demora, né? A gente vai lá, questiona, pede, luta, briga, mas tem essa demora, como vocês estão colocando aqui, dessa questão da realização dos direitos, né? De todos nós que temos deficiência. E aqui em Jequié, então, que é interior, aí a demora, né, ainda é maior. Então, ela falou que é muito difícil para a pessoa que tem deficiência, né? As pessoas que não têm não sentem isso na pele, mas quem tem deficiência é muito difícil. Então, eu quero pedir também a ajuda do governador para que possa estar olhando, né? Do Estado, né? Para que estar olhando para a gente. Pois é, e os que estão aí ligados com a gente, o programa está um maior sucesso, viu, gente? O audiovisual acaba atrapalhando, né? A gente acaba ficando em segundo plano. Neia Sampaio, o Wilson Midley está também assistindo a gente, obrigado, Wilson. José Alves, Cristina Sampaio,
Renan Nunes, Miriam Almeida Borges, Val Santana, Dinaí Queiroz, a Anísia Duda Torinho tá ligada e com certeza ela já nos ligou aí também com Fala Jiquié. Chico Salles está aqui, ligadão, artista plástico aqui na nossa cidade, e que a gente traz um tema muito interessante, porque diz respeito a todos nós, né? A gente está aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, mas eu imagino a quantidade também de pessoas dentro da própria estrutura do sindicato que dependem, né, de uma boa acessibilidade, de uma atenção diferenciada. A gente deixa bem claro que a gente tem que melhorar e muito. E quando ela diz que os órgãos governamentais precisam ter essa consciência, a gente também, como cidadão, cada um da gente tem que fazer um pouco mais. Tem momentos que a gente encontra, eu moro num prédio que tem uma deficiente auditiva e minha menina está aprendendo Libras para poder estar lá conversando, e ela conversa, fico impressionado, também estou impressionado aqui, né, mais uma vez, por conta disso. Então, trazer essa juventude também para que ela possa estar inserida nesse processo de inclusão social, e ela conversa às vezes comigo, ela, usando a linguagem de sinais, e eu fico assim meio que atônito, porque a juventude está despertando para isso. É preciso que a gente desperte, e é muito interessante, Nós precisamos melhorar e muito como cidadão, e esse princípio, quando o Wilson, eu digo que o Wilson é muito fânico em relação a Jiquié, a gente ama Jiquié, a gente, mesmo com todos esses atrasos, a gente está à frente de algumas das cidades, a gente precisa melhorar e muito mais, porque vamos ser mais parceiros, né? E agora muito mais com uma presidente, a primeira presidente mulher do CONDEF, que a gente vai estar... Mulher e deficiente auditiva, né? Juntos. Uma importância aqui que eu ia colocar. Quando a gente acontece alguma coisa que nos desagrada, Ruth e Mary, a gente xinga, né? A gente né? É o primeiro desabafo. O deficiente auditivo também na linguagem dos sinais xinga, fala o palavrão. Sim, às vezes eles fazem sinal assim, ó. Claro, xinga sim, xinga muitos palavrões. Eu mesmo não gosto muito de xingar, mas a maioria deles se a gostam. sua, no caso, a pessoa que você está interpretando estiver xingando, como é que você faz, Ruth? Eu tenho que interpretar. Eu tenho que ser fiel à fala do surdo. E outro detalhe, a minha curiosidade, a gente vê que a Mary Kelly, ela é jovem, não é? E eu perguntaria assim, você é jovem, qual o tempo? 31 anos. Muito jovem. Qual o tempo que a gente vê que ela fala, né, ou passa a sua linguagem de sinais com a rapidez, assim, né? E você, do outro lado, está entendendo. Isso demora quanto tempo? Mais ou menos. De aprendizado, né? Exemplo. Pô, perfeito. Sim. Isso depende, né, de cada surdo. Depende do cognitismo dele, da questão da família também, porque às vezes a família incentiva desde cedo a questão da criança surda aprender a língua de sinais, ter esse contato. Já tem surdo que vai aprender isso bem mais tarde. Então, mas para mim assim não foi muito difícil, porque eu tive contato cedo com a questão dos outros surdos, outros colegas surdos, também na escola, né? Mas assim, a gente sofre muito, né? Não é nada fácil. E isso é uma experiência realmente muito difícil para cada um de nós surdos, né? É muito difícil porque às vezes na escola antigamente não existia o intérprete, então esse contato era muito difícil com a questão da língua de sinais. Pois a gente fala assim porque é dentro de casa, né? Vamos assim tratar a questão dentro de casa. O marido, o irmão, a mãe, o pai, que não são surdos, a criança que nasce de uma relação com o surdo, já tem que ser passado isso dentro de casa para eles entenderem, né? Mas assim, um exemplo, por exemplo, eu mesmo fui oralizada quando pequenininha, porque minha família não sabia língua de sinais. Então, eu fui a primeira surda da família, né, a nascer surda. Então, eu fui estimulada à questão da oralização. Não tive muito contato quando bebê com a língua de sinais. Eu já vim ter também bem maiorzinha. Então, isso acontece na maioria das famílias, né, que a questão da oralização primeiro, é o primeiro contato do surdo, quando a família é ouvinte. Aí começa a oralizar, começa a ensinar as palavrinhas em português, mas aí tem essa dificuldade do surdo entender, porque português é a segunda língua para ele, então é muito difícil. Pois então tudo isso, né, são curiosidades assim que a gente fica, porque a gente que não está convivendo diretamente com isso, fica, né, buscando entender como é que funciona, e é muito importante realmente esse trabalho que a SED realiza, de que está tendo um novo espaço que é a SED, né? Onde é que ela está no momento? O SED está lá no antigo Instituto Batista, lá, sim, que também é a antiga FAPEC, né, a faculdade, e a gente está funcionando nesse local. Nós temos também cursos de Libras, o básico
e intermediário, que no caso eu sou a professora do intermediário, que é um pouquinho mais avançado, e nós temos o básico mesmo, que é você aprender a falar oi, boa tarde, bom dia. Nós temos todos esses cursos, a gente até aproveita para convidar. A gente chega lá. A gente até convida, né, o pessoal para no próximo ano, porque esse ano a gente já está concluindo as turmas, em outubro a gente encerra os cursos, mas no próximo ano nós já estaremos com as inscrições abertas, e aí vocês estão convidados a participar do nosso curso de livros para poder falar pelo menos um oi, boa tarde, não precisa ser intérprete, mas se comunicar com o surdo, que ele está aí, né, na sociedade. Com certeza, e como está, é importante mesmo. Lembrando que o nosso programa encerra às 5, mas como hoje nós iniciamos 15 minutos atrasados, a gente vai dar um pouquinho, né, para ser bem aí fiel pessoal. com o nosso ouvinte, né? Sim. E Vinícius, vocês, sindicato, quais são agora as próximas discussões? Tem também a questão do Sindiacs, a CE, que participa conjuntamente, a PLB, vocês têm feito uma luta conjunta. Né? Na verdade, o movimento sindical ele tem sofrido muito com essa política implementada por esse golpista que está, né? E aí com essas... Quem é o golpista? O Michel Temer. Eu não tenho... É sem limite a nível federal. Certo? Aqui ainda não tem golpista nesse nível não, mas a gente tem sofrido, né? E assim, com essa situação do servidor efetivo, que a gente brinca de dar extinção, a gente não vê concurso público, a gente tem se mobilizado as entidades sindicais a fazer a unicidade de luta. O servidor tem um lado. Trabalhador no serviço público tem um lado, trabalhador na iniciativa privada tem que ter um lado, é o lado do próprio trabalhador. Então não cabe na retirada de direitos. A gente vem sofrendo muito, o nosso país, ele passa por um revés de descrédito total, a classe política, a gente vai passar por um processo eleitoral agora, onde todo mundo está vendo que nós vamos, talvez, ter mais retrocesso ainda por conta do sistema que está falhando. Então a gente precisa não sair do nosso comodismo e acreditar. Então a gente acredita no movimento sindical, por isso dessa unificação, as bandeiras de luta são as mesmas, a gente tem, lógico, cada um com sua particularidade, mas o que une mais o trabalhador é muito mais do que separa, né? E aquela proposta aqui no município de 1,81 dividido em 4... Não, hoje é 1,81 integral para se pagar no mês de agosto, não tem retroação, essa é a briga nossa. Não, Sinceb também, Sinceb também, a data básica é massa. A nossa luta, na verdade, Wilson, a gente tem feito o município, se o município correspondesse com o cumprimento integral do plano, talvez a gente não tivesse esse descrédito total, porque tem uma comissão de avaliação de desempenho funcional que era para estar funcionando 2 meses após a implementação do plano. Março, seria abril, em maio de 2017 está funcionando. Essa comissão até hoje não funciona. Então a gente tem muita luta que precisa que a categoria se mobilize, quem está aí nos ouvindo, quem está aí nos vendo, esteja na rua também. Então não dá para a gente ter aqui. O município hoje, eu tive uma reunião essa semana no Ministério Público, onde eu vi a seguinte frase: estão conseguindo ser pior que a gestão passada. Isso nível de Jequié. A nível de Jequié. E em relação ao servidor efetivo tem sentido isso na pele. A outra gestão, pelo menos, não mexia com o servidor efetivo. E a gente faz sindicato, acaba sendo corporativista, mas essa gestão é um ataque direto, é muito assédio em determinadas secretarias, a gente consegue enxergar isso. E a gente quer uma Jequié onde se respeite aqueles que ingressaram de forma legítima no serviço público, que é através do concurso, e a gente tem sofrido, mas nós não vamos desistir da luta. A gente assume o sindicato agora em janeiro, você tem acompanhado, não está sendo fácil, mas, prefeito Sérgio, esse recado vai diretamente para quem aí, nesse momento, talvez não esteja nos ouvindo porque está numa reunião com o Sindiacs, mas, prefeito Sérgio, respeite o servidor, escute os sindicatos, é o que a gente pede, a gente quer diálogo. Nós não queremos em nenhum momento ficar forçando a judicialização, porque é algo que, para a gente, é até desgastante. Eu, de ontem para cá, praticamente após o adiamento do REDA, a gente não parou em nenhum momento, o pessoal dizendo que nós queremos sim concurso público. Então, escuta o sindicato, senta com o sindicato, dialoga de maneira coerente. Não dá para fazer um governo unilateral. O governo tem que ser participativo. E nós representamos trabalhadores, a gente foi eleito para isso. A gente quer ser ouvido também. Tem previsão para concurso após a adiação do REDA ou nenhuma? Não, eles adiaram o REDA, ainda não se tem a liminar, não tem nem nada sentenciado, não. Eu louvo a atitude do município, e aí onde
O município diz assim, que o Sinserv impetrou o mandado de segurança, nós impetramos o mandado de segurança, mas não tinha nenhuma decisão. Ele ditou embaraço. E reconhece que a peça deve ter fundamento, é uma peça fundamentada. Nós temos o nosso jurídico hoje funcionando, Wilson, de maneira muito tranquila, e aí eu vou fazer agora uma alusão aos meus diretores, né, ao Sinserv, que a gente tem tido uma alegria imensa em ter diretores como a gente tem, ao nosso departamento administrativo financeiro, ao nosso departamento jurídico, e a todo o associado que, quando a gente chama, está na luta. Então, a gente está lá, um grupo lá de trabalhadores, lá na porta da prefeitura, lá, mesmo sendo uma reunião com o Sindiacs, em solidariedade, nós estamos mobilizados e em respeito àquilo que foi deliberado pela categoria. A Assembleia decidiu unificar, vamos lutar pelo que é nosso por direito. Pois é, o Gilberto Tourinho Lapa, ele está dizendo assim, é preciso bloquear contratos sem concurso, cargos de confiança, só o secretário. Ele também é incisivo aqui. A Moana Meira está nos ouvindo, Moana, dizendo aqui um beijão para vocês. E Meire Kelly é nosso orgulho, ela está dizendo, né? A Moana, grande figura. Marlene Nascimento Farias está aqui com a gente. Tem muita gente ligando aqui, acessando. Erivan Santiago, Joani Maia, Rony Brainer. Isso, eu queria fazer uma pergunta para o amigo sobre a questão do imposto sindical. Recentemente, ele foi extinto. Eu queria saber como é que está sendo a vida dos sindicatos agora, após isso. O imposto sindical foi extinto por trabalhador, mas o imposto sindical do patronal, inclusive a Fiesp, esse ano arrecadou muito, certo? O empresariado aí que tem lá seus 300 e poucos deputados que financiam esse sistema financeiro, que ora imposto, né? Os bancos, eu não vou citar nomes aqui até para não complicar, mas o sistema financeiro lá tem 300 e poucos deputados, então o patronal continua tendo lá a sua representatividade. O imposto sindical para a gente, o que é que significou? Significou que a luta se torna hoje muito mais corporativista, é preciso fazer uma luta pelo associado. Então, se você não é associado a gente acaba não tendo o espaço de diálogo com aqueles que não eram associados, até por conta de que a gente precisaria daquele imposto, que era algo central. Ficou difícil? Ficou. Mas nós temos um número bom de associados, nós representamos hoje não só a GQE, mas uma região, onde tudo aquilo que a gente tem de investimento é investimento feito para o trabalhador. Então, nós vamos construir em breve isso, vamos estar dando essa notícia aqui, a nossa sede própria, nós já adquirimos um imóvel e vamos estar em breve lá no espaço, a PLB já tem um imóvel também, ali próximo à hora da prefeitura. O dinheiro da luta vai ser investido na luta. E a luta não permite que a gente faça o contrário. Então, assim, se pensaram que com o imposto sindical iria enfraquecer o movimento sindical, vai enfraquecer o sindicato pelego. Mas quem está na luta, como sindicato tem representatividade sindical. Hoje a gente fazia essa leitura porque o pessoal em Salvador está em greve há 30 e poucos dias. Lá e a gente não vê a mídia fazer essa divulgação. A gente sabe porque a gente acompanha o movimento sindical, eu faço parte da CTB também. Então, assim, é muito difícil hoje fazer movimento sindical quando a categoria não se mobiliza. Então, é algo que foram retirados muito. A questão do imposto sindical ficou difícil. A gente fez uma assembleia que teve briga na assembleia. Pessoas que nunca foram na assembleia se sentiram no direito de chegar na assembleia, tumultuar uma assembleia, e eu não podia, como presidente do sindicato, abrir mão de receita. É improbidade administrativa, não é isso? Nós teríamos que fazer a assembleia, mas como a categoria decidiu em não acatar o imposto sindical, sem problema algum, vamos continuar na luta. Agora, que cada um se associe, seja sócio do sindicato, que não só pague a sua contribuição mensal. A gente quer receber todo mundo, todo associado, a gente fica muito feliz quando o associado está próximo da gente. Pois é, a Joani Maia, ela está dizendo aqui que ela pegou o programa pela metade, ela atrasou mais do que a gente, não foi, Jani? Você chegou depois lá perguntando assim, ainda dá tempo de pagar a inscrição do REDA? Não, ele está já encerrada a inscrição, né? E está barrado. O município adiou, mas já tinha um número de inscritos. Aí, assim, o pessoal pergunta, como é que vai se dar? Não... É com ele. Nesse momento, quem se sentir lesado é procurar seu direito da justiça. Você vai ter prova, essa coisa toda. Vai, né? Estava se marcado, se adiou. Espera-se que o município se manifeste as contrarrazões do processo. Nós temos lá o mandado de segurança impetrado. A gente espera que o município se manifeste. Aí está na mão do judiciário. Eu penso que hoje é muito mais, com as provas que a gente tem de discrepâncias em relação ao REDA, raramente um juiz vai dar desfavorável à entidade sindical. Perfeito. Ela faz outras perguntas, mas é evidente que está parado. Eu vou só
informar para a Joeni que foi suspensa a realização, que já estava marcada para domingo, já com o nome de pessoas definido, o número de inscrições que já havia sido fechado, locais de prova definido, horário de prova, tudo arrumado, mas foi adiado, foi dado um tempo aí para eles definirem. Não tem data ainda de realização. Ailton Souza está mandando abraço, Samile Souza, é de Ubatana, da Nana Samile, mas está assistindo aí, Vanderlei Oliveira, Almi está aqui assistindo, José Anísio Fontes, e a Joeni que falou sobre isso, sobre a questão da prova. A gente já vai aqui agora a rodada de encerramento. Essa trabalhou demais, né, que é Dona Ruth, mas é um trabalho que tem que ser mesmo por abnegação em primeiro lugar, profissão, mas é gosto, né, ser apaixonado pelo aquilo que faz. E a Mary Kelly, a gente só pode estar aqui desejando sucesso, que ela na sua trajetória enquanto representante de uma entidade, representante de pessoas, que são as pessoas com deficiência que integram esse CONDEF, essa entidade, que faça esse bom trabalho que ele já vem realizando com outras administrações, né? O caso aí da DEFIG, onde o Marcelo está agora no momento, é na DEFIG, que são os deficientes físicos, né? E que esse trabalho é um trabalho que Jiqué tem sido uma cidade assim de vanguarda, né? Uma cidade que eu diria até que está saindo na frente para muito dessas entidades aqui, o bom trabalho que realizam. Não é isso, Meire? Você também tem acompanhado dessa forma, né? Isso. Um abraço. Ela está agradecendo, né? Quero agradecer por essa oportunidade de ter vindo aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho e da comunidade surda. Pois é, portas abertas sempre, viu? Quando a gente, qualquer movimento, qualquer manifestação, contem com a gente abraça essa causa. E você, Ruth, viu? Você, a gente só pode também no cumprimento fazer aquilo que todos estão fazendo aqui, parabenizando você por esse... É um trabalho evidente que você está fazendo, uma atividade que você abraçou profissional, né, tecnicamente, mas é verdade que você tem que ter muita persistência, abnegação, amor realmente à causa, né? É verdade, eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com Meire, fazendo essa mediação da voz, né, para ela, dando voz, né, ao surdo. E é um trabalho realmente muito árduo, mas muito gratificante. Eu já trabalho com surdo desde os meus 17 anos de idade, então já tenho aí 20 anos, né, de estrada, que eu trabalho com eles e trabalho por amor mesmo. Porque em relação a salário, a gente sabe que... Quantas horas por dia você trabalha dando voz? Então, a gente trabalha 40 horas, né? Manhã e tarde, e ainda trabalho um pouquinho à noite ministrando os cursos de Libras, né, que a gente faz esse trabalho lá na associação. Mas a gente faz com muito amor, é um pouco cansativo, mas a satisfação de ver todo mundo ali conversando em língua de sinais e interagindo com os surdos, para a gente já é um prazer, já é uma realização muito grande. Legal, viu? Parabéns para vocês, parabéns para todos que fazem parte dessa manifestação, esse movimento em Jiqué, né, das pessoas com deficiência, seja ela de que maneira for, um trabalho muito legal. É isso mesmo, é verdade. Fico muito feliz de ver, né? Citei no começo as pessoas que estão trabalhando por Jequié para causas de pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes o poder público não chega lá, mas tem pessoas que estão chegando, que estão brigando, batalhando para ajudar outras pessoas na cidade. Eu acho muito bacana e também bacana para mais pessoas poderem estar vendo isso, né? E se sentirem levados a ajudar as diversas causas que tem na cidade, né, Wilson? Eu vou até para concluir aqui com Ruth, a explorar mais um pouquinho da Ruth, da Mary Kelly, alguém, uma pessoa qualquer, comum, que não tenha ninguém na família, mas que tenha despertado agora, como a Joeni Maia aqui, que diz que trabalho lindo. Se tiver o interesse de aprender a linguagem de sinais, tem onde aprender? Tem, sim. A gente tem lá na associação, como eu falei anteriormente, o curso de Libras em contexto, né? Aí temos o básico e o intermediário. Então, se você quer aprender a se comunicar, né, com surdo, não precisa ser intérprete, mas se você quer aprender a se comunicar, a se relacionar com uma pessoa surda, é muito simples. É só se inscrever lá no nosso curso básico de Libras. Beleza, lá na sede. Lá na no sede. Antigo Instituto Batista. No Antigo Instituto Batista. Tá certo. Vinícius, um abração para você, leve aí nosso abraço a todos os servidores municipais e a luta continua. Isso, Wilson, e agradecer também por essa iniciativa. Sempre que posso, escuto o programa Sem Limites e nesse momento para a gente é algo diferente em Jiqué que precisa ser levado a sério, a gente tem que estar trabalhando sempre nesse sentido. Então, o pessoal do CONDEF pode contar com o Sinserv no que for preciso, é só encaminhar lá e a gente vai estar nessa luta em conjunto. A luta a gente nunca parou, não vai parar e queremos ver Jiqué grande, é o que a gente espera. Com certeza. Obrigado a vocês, obrigado a todos
que estiveram aí com a gente. Joeni volta a afirmar que ama esse programa, que coisa maravilhosa que está sendo discutida aí. E você deixa um convite que amanhã você tem encontro Verdade, às 8 da manhã, né? Amanhã, 8 da manhã, eu, professor Toninho de Miquelino, no Papo de Boleiro, vamos receber Diego Santos, né? O Ramichai do judô, super campeão, nosso atleta aqui de Jequié, que estava disputando campeonatos fora do país. Então é bom ficar ligado, prestigiar. Na Croácia, não. Croácia. Que beleza. O cara tá aí viajando e vai dar esse papo aqui pra amanhã, gente. 8 horas da manhã. Amanhã, 8 horas. Mesmo canal, mesmo Facebook. Só chegar aí, curtir, compartilhar. Amanhã estaremos aqui de manhã. Eu vou estar assistindo, né? Que eu vou estar lá na Rádio Povo, mas assistindo na minha folga lá. Gente, obrigado a vocês. Aqui é com nós e sempre que puder a gente está convidando gente interessante igual vocês, tá bom? Obrigada. Um abraço. Tchau para todo mundo. Rapaz, vocês só não deu uma